Sejam muito bem-vindos a esse nosso canal. Eu sempre peço para quem assistir aos vídeos que compartilhe, curta, porque é uma forma que nós temos de divulgar o trabalho, levar informação a outras pessoas que passam pelo mesmo que nós passamos, já passamos lá no passado, ou estamos passando, ou levar informação para pessoas que vão passar aí por ciclos de relacionamento tóxico com narcisistas, pessoas aí com transtorno de personalidade. É uma forma que a gente tem aí de auxiliar, de trazer conhecimento, de libertar almas, porque a gente não quer que essas pessoas passem pelo mesmo tipo de experiência que nós vivemos e que nós passamos. A culpa não é sua por ter atraído narcisista, é algo parecido nesse sentido, tá? Me perdoe se o título não é exatamente isso, mas a live fala sobre não ser culpa sua de atrair pessoas tóxicas, pessoas narcísicas, pessoas com transtorno de personalidade e ter vivido relacionamento com essas pessoas. Uma coisa que me chateia muito, me chateia bastante na web, eu vou tentar até fazer uma live menos formal hoje, tá? Eu vou brincar um pouco. Eu sei que o tema é um tema pesado, é um tema que nos dispara vários gatilhos, mas uma coisa que me chateia muito e me chateou a vida inteira foi ouvir de pessoas, às vezes amigos, tá? Que não estavam mal intencionados, mas por desinformação falavam, Leonardo, porque eu contava várias histórias de relacionamentos abusivos que eu tinha, e eu nem sequer reconhecia que esses relacionamentos eram abusivos, eu achava que essas pessoas eram doidas, piradas, tinham algum tipo, oi Ana, boa noite, eu achava que essas pessoas tinham algum problema mental para estar fazendo as coisas que faziam, porque é enlouquecedor viver relacionamento tóxico, abusivo com pessoas com transtorno de personalidade. Eu achava que essas pessoas não estavam no seu juízo perfeito. E eu reclamava, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e as pessoas falavam assim, a culpa é sua. Eu ouvi muitas vezes, você atrai esse tipo de gente, porque era frequente, eram muitas vezes. Os meus relacionamentos, né, foram muitos relacionamentos com pessoas tóxicas. E eu ouvia muito isso, que era culpa minha, que eu atraía. Alguns amigos até que partilhavam de certas crenças religiosas, falavam que eu atraía, que eu que estava atraindo esse tipo de situação. Isso me fazia um mal tremendo. Vocês não sabem como isso me fazia mal, porque eu me sentia literalmente culpado, eu me sentia literalmente responsável. Ou porque eu talvez estivesse pensando certas coisas, ou por causa de atitudes, ou de alguma forma eu estava causando a minha própria tragédia. E hoje eu olho e falo, como assim eu estava causando a minha própria tragédia? Eu não queria o meu mal, eu queria apenas me relacionar. Eu queria apenas um namoro, um casamento, uma relação saudável. Era isso que eu queria. Como que eu podia estar atraindo a minha própria desgraça? E a gente vê muito isso na internet, né? Não foi culpa minha, não, Ana, já vou explicar. A gente vê muito isso na internet, de vídeos de profissionais, tá? Profissionais, falando que as vítimas, muitas vezes, é que atraem os narcisistas. As vítimas é que, às vezes, são culpadas por se envolver em relacionamento tóxico, tá? Isso me chateia demais. Eu sou psicanalista, tá? Eu sou psicanalista. Eu também tenho especialidade em terapia do esquema, eu também tenho especialidade em TCC, eu sou um terapeuta mais integrativo, uso algumas linhas, mas a psicanálise é a minha base, é a minha mãe. Não acredito em nada fantasioso e misterioso que não seja vindo, eu não acredito em nada que não seja vindo da ciência, que não tenha embasamento científico, que não tenha estudo científico, que não tenha milhares de profissionais da área da ciência que constataram através de pesquisas, de exames, de materiais, de elaboração, algo que seja real de fato. Isso, para mim, não é real dizer que a vítima ela é responsável eternamente, né, por não ter elaborado a dor, em viver topando com narcisistas. Né?
E aí eu entro naquela frase daquela pessoa muito divertida, eu morro de rir com ela, da Márcia Sensitiva, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Que eu vejo os vídeos na internet de gente falando a culpa é sua que você atrai narcisista, é algo espiritual, a culpa é sua porque você tem padrões da infância, a culpa é sua porque você empata. Eu tenho vontade de falar assim, ó, para de ser doida, né? Para de ser doida, porque muita gente vê esses vídeos e a desinformação destrói a esperança, destrói o coração das pessoas, destrói o seu senso de autoestima, o seu senso de si, e isso não é bom, né? É, mas afinal de contas, né, se a culpa não é minha, Leonardo, surgiu uma pergunta, eu estou fazendo essa live porque surgiu uma pergunta de um seguidor esses dias, perguntando se a nossa história de vida é que faz com que nós vivamos relacionamentos com pessoas com transtorno de personalidade, né? E isso tem tem um ponto aí que existe que é fato, sim, mas é muito mais complexo do que somente isso, tá? O que faz a gente viver relacionamentos com pessoas com transtorno de personalidade se a culpa não é nossa? Primeiro, existem muitas pessoas tóxicas hoje em dia, né? E a gente não pode sair diagnosticando todo mundo, dizendo que todo mundo é narcisista, todo mundo tem transtorno, porque para isso existe todo um processo e acompanhamento profissional, né? Existe todo um inventário que tem que ser feito para você descobrir se a pessoa tem transtorno ou não, mas existem muitas pessoas tóxicas. E a possibilidade de a gente cair numa relação tóxica é imensa. É imensa. Você pode estar dobrando a esquina, você topa com uma pessoa que é tóxica e ela entra na sua vida e ela causa caos, dor, confusão e aflição, tá? Então, não é culpa sua, não é o universo, não é Deus que quer te punir, não é nada, simplesmente foi a bola da vez, simplesmente acontece e você cruzou com essa situação, tá? Então, isso é um ponto. Pessoal, depois eu vou lendo os comentários e eu respondo, tá? Não vou ler agora só para não perder o fio do raciocínio. Então, isso é um ponto, tá? Um outro ponto é a sua história de vida. Como você foi criado ou foi criada. Então, principalmente pessoas que foram criadas por pais narcisistas, elas viver dentro de um lar narcisista, ou narcisistas, é viver numa bolha. É como se você vivesse numa seita. Então, você, que foi criado por narcisistas, você tem várias privações sociais. Inclusive, é muito comum, né, filhos e filhas de narcisistas terem fobia social, ansiedade social. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a pessoa ela é criada num ambiente onde ela é isolada, porque o narcisista isola, e não é só num relacionamento romântico que o narcisista isola, tá? Uma mãe narcisista, por exemplo, isola os seus filhos de contato e priva eles de contato do mundo, que é onde você desenvolve também o seu senso de si. Então você passa a não desenvolver o seu senso de si e não ter maturidade emocional. E o fato de você ter essa história de vida vai te trazer essa imaturidade social e gera uma certa inabilidade, né, com esse isolamento e, consequentemente, ingenuidade, dificuldade em ter um senso crítico, um crivo de julgamento, inocência, falta de experiências sociais, falta de desenvolvimento emocional e falta de desenvolvimentos emocionais, né? Então, isso faz com que quando você cruze, por exemplo, com um narcisista num relacionamento, você não consiga julgar, avaliar e passar por um crivo. Por quê? Porque você não teve experiência nenhuma. Então, aí a gente está falando de uma pessoa com uma imaturidade emocional de reconhecer, né? De reconhecer maldade mesmo, de reconhecer maldade num outro ser humano, porque viveu, às vezes, numa bolha de isolamento, tá? Então, isso é um fator que faz com que as pessoas acabem ficando dentro de um relacionamento abusivo, ou caiam dentro de um relacionamento abusivo por não ver maldade, tá? E eu posso dizer que eu passei muito por isso, tá? Eu passei muito por isso às vezes, estar em relacionamentos abusivos e nem imaginar que eu estava num relacionamento abusivo. Eu achava que aquela pessoa era legal, eu não via maldade por trás, tá? Então, tem também a ver com o que a gente chama de modelo de afeto, tá? O que é o modelo de afeto? O modelo de afeto a gente desenvolve a partir da nossa infância, da forma como nós somos criados pelos nossos pais. Então, um modelo de afeto
por exemplo, de uma mãe narcisista, que você viveu num lar com uma mãe narcisista, ou com um pai narcisista, ou com algum criador, não precisa ser necessariamente mãe ou pai, né? Geralmente são modelos de afetos ou evitativos, ou modelos de afetos ansiosos e não seguro. O ideal é o seguro, né? Que é aquela que a criança cresce num lar com uma certa razoável segurança, recebe validação, apoio, incentivo, educação, carinho e principalmente segurança. Com pais e mães narcisistas, ou lares tóxicos, não precisa ser necessariamente narcisista, tá? A criança, ela cresce num modelo de afeto mais ansioso, onde tem horas que ela recebe validação, horas ela é punida, horas ela recebe atenção e carinho, tem horas que não, as emoções dela e as descobertas dela são diferentes para os pais, e aquela criança vai aprendendo a sobreviver naquele mar de insegurança. Então ela cria modelos de afeto onde ela não reconhece o que é abusivo, porque ela é criada num lar onde o que é abusivo passa a ser normal. Ela entende que amor é assim. Por exemplo, ela entende que amor, uma mãe narcisista, é controle. Então, nas relações que ela acaba se embrenhando, ela fica com uma pessoa controladora e acredita que aquilo é amor, que aquilo é tradução de amor. E isso não é verdade. Então, o modelo de afeto influencia muito em você entrar para uma relação narcísica ou não, tá? Uma outra questão é uma necessidade legítima de afeto, pertencimento e validação quando você não teve isso na infância. Independente de você viver uma relação na infância com uma mãe narcisista ou um pai narcisista, ou pais que simplesmente eram irresponsáveis ou tóxicos, né? Então, todos nós sentimos essa necessidade de afeto, todos nós sentimos uma necessidade de pertencimento, de validação. E o narcisista, ele dá isso de sobra no começo do relacionamento, tá? Então, isso faz com que a gente entre dentro de uma relação dessas, acreditando que ali você está recebendo afeto, acreditando que você está achando o seu local de pertencimento, acreditando que você vai ter validação, e é uma pessoa tóxica que está te dando isso, e aí entra a questão da imaturidade, da ingenuidade, de você não perceber os mecanismos que estão funcionando por trás disso de verdade, tá? Uma outra coisa também que faz com que a gente entre para relações assim, e muitas vezes permaneça, é o apego emocional que você desenvolve para uma pessoa, né? E a esperança de que esses comportamentos tóxicos mudem, porque uma relação tóxica com uma pessoa com transtorno de personalidade, ela sempre começa de forma muito bonita, muito agradável, cheia de amor, cheia de validação, cheia de elogio, cheia de reconhecimento, e isso encanta, né, qualquer um. Eu sempre digo, qualquer um pode cair numa relação com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, tá? Não pensem que você está isento porque já viveu isso, ou não pense que são pessoas que não são tão inteligentes que caíram, isso não existe, isso é mito, tá? Qualquer um pode cair. Então, a esperança, o apego emocional de que a pessoa talvez venha a mudar, faz com que venhamos a ficar dentro de uma relação dessa, ou venhamos a viver uma relação dessa, tá? Uma outra questão é a vergonha, né? A vergonha de você se dar conta que você está numa relação dessa, isso te prende dentro da relação, né? Você tá dentro de uma relação abusiva, admitir isso, falar para as pessoas, o medo de julgamento, né? Você entrou nessa relação porque você quis, você fica porque você quer. No fim, a vítima acaba sendo culpabilizada de uma coisa que ela não tem culpa. Então, isso faz com que as pessoas fiquem muito tempo presas e se culpando e presas dentro de uma relação dessas, tá? Então, percebam com tudo isso que eu estou falando, que em momento nenhum, em momento algum da sua vida, você tem culpa de viver com um narcisista, de casar com um narcisista, de namorar um narcisista, de ter um relacionamento com um narcisista, de ter vivido uma relação com uma pessoa tóxica ou abusiva, né? Isso não tem nada de místico, isso são mecanismos da mente, das emoções, da nossa maturidade emocional, da forma como fomos criados, e às vezes a gente nem tem consciência disso, tá? Porque você desenvolver maturidade emocional, inteligência emocional, leva tempo. É impossível você pegar um jovem aí com
seus 20 e poucos anos, que não teve suas experiências de vida, que não teve suas frustrações, traumas, dores, e conseguir afirmar e falar que aquela pessoa tem inteligência emocional. Ela pode ser inteligente, ela pode ser perceptiva, ela pode perceber quando está vivendo uma relação tóxica, ela pode se safar porque a história de vida dela e a criação dela foi diferente. Mas a inteligência emocional é uma coisa que se desenvolve só com o passar do tempo, com as experiências, com a maturidade, com o crescimento que cada um desenvolve dentro de si, né? Então, a gente nunca deve se culpar, a gente nunca deve acreditar nessa falácia que você vê até alguns profissionais, tá? Falando que você é culpado, que você atraiu narcisista. Isso em momento nenhum, tá? E tem a ver também com alguns mecanismos antigos, tá? De sobrevivência, que a gente aprendeu desde criança, por exemplo, a suportar abusos e enxergar abuso como um amor, agradar para você sobreviver dentro de um lar, né? Você se calar. Muitas vezes a gente faz isso no relacionamento com um narcisista, que é você se calar para você manter a paz, e isso tem a ver com a sua forma de sobrevivência. Então, esses mecanismos fazem com que a gente entre para relações assim, sem que muitas vezes você se dê conta de que você está dentro de uma relação dessas, porque afinal de contas, né, não existe como é que eu ia dizer, uma placa na testa do narcisista dizendo eu sou narcisista, eu sou abusivo. Inclusive, quando você começa uma relação com uma pessoa que tem transtorno de personalidade, os abusos, os comportamentos tóxicos, as manipulações, eles não começam de uma vez, eles começam a conta-gotas, sem que você perceba, e sem que qualquer ser humano, qualquer criatura na face da Terra, seja capaz de perceber que aquela pessoa é tóxica, mitomaníaca, manipuladora, e você está entrando numa armadilha. Então, não é culpa de ninguém. Não é culpa sua, não é culpa dos seus pais, não é culpa do universo. O universo não está te punindo, você não atrai nada, você simplesmente é um ser humano como qualquer outro, que tem necessidades de afeto, que tem necessidades de validação, que tem necessidades de ser amado, de ser amada, quer ser feliz, quer criar a sua história de vida, e você está tentando. Aos trancos e barrancos, acertando, errando, mas você está tentando. E quando você erra, você aprende com isso uma valiosa lição e tenta modificar isso. O problema é que quando você também possui o que nós chamamos de super traços, você vira um dos principais suprimentos de pessoas narcísicas, pessoas tóxicas. O que são os super traços? Existem os traços de personalidade, né? Que formam a personalidade de uma pessoa. Isso é constituído aí através do Big Five, que é um modelo de personalidade da psicologia. E algumas pessoas possuem traços acima da média, né? Que traços são esses? São traços aí de conscienciosidade, tolerância, lealdade, são pessoas fiéis, né? Fiéis a um propósito, fiéis a um ideal, são pessoas dinâmicas, são pessoas batalhadoras, são pessoas que têm traços de honestidade, pessoas que têm excelentes traços de qualidade como um ser humano, e que são traços bons. Agora pensem comigo, se você tem excelentes qualidades, você tem também excelente suprimento para pessoas tóxicas, manipuladoras, folgadas e abusivas. Então, se você viveu um relacionamento com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, muito provavelmente, além de carregar algum desses elementos que eu citei aqui na live, que foram algumas observações, você também é uma pessoa com ótimas qualidades, que tem consciência, você também é uma pessoa tolerante, você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa leal, você é uma pessoa dedicada, e que, através dessas suas qualidades, despertou numa pessoa narcísica com transtorno de personalidade a inveja, o desejo, muitas vezes, de ser você, o desejo de ter capacidade de se conectar e ter sentimentos como você tem, como você sente, de forma autêntica, de forma pura, de forma natural da sua essência e do seu jeito de ser. Então, essas pessoas veem aí uma ótima oportunidade para usufruir da sua lealdade, da sua empatia, da sua dedicação, da sua crença em fazer com que uma relação pode dar a partir
da luta, né, da batalha de duas pessoas. E essas pessoas, elas vivem a partir de suprimento, desse suprimento de validação, desse suprimento desse suprimento que é dado a elas através desse tipo de janela de personalidade. Então, vejam só que, por tudo isso que eu estou falando aqui, nós estamos falando de pessoas normais, que têm seus desafios normais, têm suas limitações normais, né? E, portanto, não tem nada a ver com o universo, não tem nada a ver com culpa, não tem nada a ver com punição, não tem nada a ver com você repete modelos e repete padrões. Gente, isso é maluquice. É claro que tem pessoas que têm transtorno de dependência emocional, tá? E aí, sim, são pessoas que acabam repetindo padrões de relacionamento. É claro que nós temos tendências a repetir alguns padrões, mas a partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente vai buscando coisas diferentes, relacionamentos diferentes. Inclusive, quando você sai de uma relação tóxica, você se dá conta de que você não quer mais isso, de que você não quer viver esse tipo de relacionamento, e você vai tentando se privar disso e cai de novo nisso, não porque você está atraindo, né? Existe até um mito também na internet que fala que pessoas que caíram em relacionamentos tóxicos com narcisistas são dependentes emocionais. Primeiro, que se você pega o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e se você vê a incidência de pessoas que têm transtorno de dependência emocional, é ínfima, tá? Minúscula. Pessoas que têm transtorno de dependência emocional, essas pessoas já trazem esse transtorno desde a infância, de um lar abusivo, de um lar tóxico, e elas já são dependentes emocionais a vida inteira. Eu conheço pessoas, pacientes, pessoas que eu convivo, pessoas que eu converso, que são extremamente independentes, são pessoas batalhadoras, são pessoas que lutam por uma vida melhor, são pessoas que constroem uma vida, e não tem nada de dependente emocional, não tem nada de dependente de coisa nenhuma, tá? Elas tornam-se dependentes dentro da relação com o narcisista, porque o narcisista faz isso. Enfim, o ciclo de abuso, de tóxico de um narcisista faz e força com que a pessoa perca a sua identidade e se torne dependente emocional daquela situação em específico. Tá? E isso tem a ver com mecanismos de trauma, transtorno de estresse pós-traumático. É muito mais complexo do que você dar uma explicação simplista de que todo mundo aqui agora no planeta inteiro é dependente emocional e por causa disso todo mundo cai em relação narcísica e todo mundo aqui é culpado porque é empata, todo mundo é culpado porque repete padrões, todo mundo é culpado, ou seja, a culpa é de todo mundo. Então, isso não existe. Isso é baboseira, tá? Não tem embasamento nenhum, são explicações muito rasas e superficiais para algo que é extremamente complexo. Dentro da área da psicologia e dos comportamentos humanos, a parte de transtorno de personalidade e comportamento é a parte mais complexa de ser compreendida por profissionais da área da saúde. E isso exige muito tempo de estudo, de dedicação, às vezes até, como no meu caso, né, experiências pessoais vividas. Eu tive contato com muitas pessoas narcísicas, muitas pessoas com transtorno de personalidade, eu tive muitos relacionamentos, né? E pude sentir na pele o que é viver isso. Pude sentir na pele o que é viver isso. E tive que escutar, algumas vezes, até de alguns profissionais da saúde, tá? De que eu procurava isso, de que eu buscava. Pelo amor de Deus, a Márcia sensitiva, né? Para de ser louca! Eu não buscava, eu corria, eu fugia. Inclusive, no meu caso, na minha situação, eu tenho um modelo, todos nós temos o nosso modelo de afeto. O ideal é um modelo de afeto seguro. Hoje eu consegui desenvolver um pouco mais o meu modelo de afeto seguro, tá? Para ter uma vida mais saudável. Mas eu, quando sou engatilhado, quando alguns traumas voltam à tona, eu tenho um modelo de afeto evitativo. E sabe o que é isso? Significa que se alguém falar alguma coisa que me remeta a pessoas abusivas, pessoas manipuladoras, mentiras, traições ou coisas do tipo, eu vou correr para bem longe, eu vou fugir, eu vou desaparecer, eu vou escorregar que nem sabonete, eu vou sumir do mapa, porque a minha primeira reação é me esquivar, é sair, é fugir, é automático, é um gatilho que aciona dentro de mim, e meu Deus, né, a pessoa mentiu para mim, a pessoa me traiu, tchau, 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 adeus, sumo, sabe? Evitativo.
eu sou assim. Eu trabalho muito, claro, para melhorar isso, tá? Na terapia e no meu autoconhecimento, mas é baboseira a gente falar que as pessoas são dependentes emocionais, porque é uma explicação muito rasa. Então, tire da cabeça essa ideia de que você atrai narcisista, tire da cabeça essa ideia que é culpa sua por ter vivido uma relação abusiva, tire da cabeça esse monte de informação absurda, tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, ó, você não atraiu o abuso, você sobreviveu a ele, tá? E se você sobreviveu, você também pode se libertar. E você merece, como qualquer ser humano, amor sem dor. Pense dessa forma que as coisas vão começar a ser diferentes, porque quando você pensa dessa forma, você começa a se empoderar de si mesmo, você começa a ter autoconhecimento, você começa a tirar culpas que não são suas. Você não tem culpa de que as pessoas têm transtorno de personalidade, que elas são abusivas, de que elas culpam você, de que elas te manipulam, de que elas mentiram para você. Isso você não controla o mundo, você não controla as coisas. A gente mal controla nós mesmos, né? Os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções. E já é difícil. Imagina você querer controlar o que os outros fazem e como os outros fazem. Tá? Isso tudo foge do nosso controle. Então, você não tem esse poder de atrair narcisista, porque ninguém tem esse poder, né? Isso é totalmente irreal. Você merece amor, como qualquer ser humano, tá? Você não atraiu abuso, você sobreviveu ao abuso, e é assim que a gente tem que entender e pensar. E a informação é uma forma da gente se libertar. Conhecer sobre o transtorno, conhecer sobre a dinâmica de abuso, a dinâmica que envolve o transtorno, o que os narcisistas fazem, por que eles fazem dessa forma, quais são os comportamentos, entender que pessoas com transtorno de personalidade são mitomaníacas, entender que pessoas com transtorno de personalidade, às vezes têm forte relação com traição, porque elas precisam de validação, e às vezes a sua validação não é suficiente, não que você não seja suficiente, mas a validação de uma única pessoa não é suficiente, ela precisa estar sendo validada 24 horas por dia por várias pessoas, né? Entender que você não tem controle algum em salvar uma pessoa com transtorno de personalidade, tá? Porque não é culpa sua que as dinâmicas daquela pessoa são abusivas, de que a cognição dela, a forma de interpretar as coisas é totalmente distorcida, tá? Então, gente, hoje a live é rapidinha mesmo, eu passei só para dar esse recado, para falar sobre isso que eu acho importante, para nós entendermos de uma vez por todas. Não temos culpa de ter vivido relacionamentos dessa forma. Existe sim a nossa autorresponsabilidade de, quando conscientes, tomar alguma atitude. E nem sempre é fácil, né? Porque aí vem aquelas coisas que eu falei agora há pouco, que é a esperança de mudança, o apego emocional, a vergonha de ter vivido isso. Enfim, a gente tem que lidar com uma realidade cruel, dolorosa, e assumir o luto de que estamos vivendo uma fantasia junto com um narcisista, seja homem ou seja mulher, né? Então aí sim você vai provar a sua força, ficando ou não dentro de uma relação, e aí são suas escolhas. Mas dizer que você atraiu, isso é uma tremenda de uma falácia, de uma bobagem, de um absurdo, e é vergonhoso alguém falar uma coisa dessas, tá? É você culpabilizar a vítima por algo que ela não tem culpa.